pessoal, de volta para a segunda parte da nossa aula de hoje. Hoje, dia 15, né? 15 de setembro de 2021, nós estamos falando aqui sobre efeitos recursais ou efeitos dos recursos, tá? Para quem preferir. E o segundo efeito recursal de que vamos falar hoje é o efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Pessoal, o que é o efeito suspensivo? É a aptidão que o recurso pode ter, a aptidão que o recurso pode ter de suspender a eficácia da decisão recorrida. Suspender a eficácia da decisão recorrida. Então, o efeito suspensivo está relacionado à suspensão da eficácia da decisão impugnada. Então, quando se fala em recurso com efeito suspensivo, o que se está querendo dizer é que esse recurso faz com que os efeitos daquela decisão judicial não sejam produzidos imediatamente. A decisão judicial foi proferida, porém, quando o recurso em face dela for dotado de efeito suspensivo, não haverá temporariamente a produção de efeitos da decisão. É o recurso gerando um impedimento temporário a que a decisão judicial produza seus efeitos. Antes do intervalo, nós trazíamos um exemplo em que eu fui condenado aqui a pagar dano material, dano moral a Ailton. Apelei desta sentença condenatória. E esta apelação desse nosso exemplo, Ailton, ela... Gente, engoli minha própria saliva. E essa apelação, ela é dotada de efeito suspensivo. Isso significa dizer que, enquanto eu estiver apelando da sentença, eu não poderei ser forçado a pagar a indenização por dano moral, tá? Por dano material, tudo bem, porque no nosso exemplo, eu não havia impugnado dano material. Se eu não havia impugnado dano material, ele já havia transitado em julgado, já tinha feito coisa julgada material. Ailton já poderia executar a sentença quanto ao dano material, mas quanto ao dano moral, a eficácia condenatória da sentença no que tange ao dano moral, que foi sobre ele que eu apelei, ela fica suspensa em decorrência do efeito suspensivo. Pessoal, a regra do CPC é de que os recursos não tenham efeito suspensivo, tá? A regra é que os recursos não possuem, não são dotados de efeito suspensivo. E essa regra está lá no artigo 995, caput do CPC. Artigo 995, caput do Código de Processo Civil. Olha o que diz o artigo 995, caput. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Essa é a regra. O fato de uma decisão ser recorrível, em regra, não impede que ela produza imediatamente os seus efeitos. Não impede que ela seja imediatamente cumprida. Não impede que imediatamente se requeira a sua execução. Não impede aquela pessoa que foi condenada, que sucumbiu, de ter que cumprir a decisão judicial imediatamente. Essa é a regra. Mas o próprio artigo 995 caput traz exceções, tá? Ele traz exceções. Exceções com CCD, tá? Ele traz exceções. Haverá situações excepcionais em que o recurso será dotado de efeito suspensivo.
Haverá situações excepcionais em que a previsão do recurso poderá gerar suspensão da eficácia da decisão judicial. E que situações excepcionais são essas? Ou quando a própria lei prevê expressamente o efeito suspensivo do recurso, e aí eu chamarei de efeito suspensivo ob legis, por força de lei, ou mesmo que a lei não preveja efeito suspensivo para o recurso, é possível que o recorrente requeira esse efeito suspensivo. Requeira esse efeito suspensivo ao relator do recurso. E o relator do recurso poderá, em decisão fundamentada, claro, decisão monocrática, né, do relator do recurso, ele poderá conceder ao recurso interposto o efeito suspensivo que a lei não concedeu. E aí eu chamarei isso de efeito suspensivo ob iudicis, por decisão judicial, tá? Efeito suspensivo ob legis, quando a própria lei, excepcionalmente, já prevê que aquele recurso será dotado de efeito suspensivo. E mesmo que a lei não preveja efeito suspensivo, é possível que o recorrente requeira e que o relator do recurso conceda esse efeito suspensivo recursal. Beleza? Vamos entender aqui. Quando a lei disser expressamente que há efeito suspensivo do recurso, esse efeito suspensivo do recurso decorre da mera previsão legal do recurso. Lembra-se no comecinho da aula, né, antes do intervalo, que eu falava que os efeitos recursais ou decorrem da mera previsão legal do recurso, ou decorrem da interposição do recurso, ou decorrerão do julgamento do recurso. Quando a lei expressamente disser que determinado recurso é dotado do efeito suspensivo, que determinado recurso, pelo simples fato de estar previsto em lei, já suspende a eficácia da decisão, a mera previsão legal do recurso já gera o efeito suspensivo. Um exemplo disso é lá o artigo 1012, caput do CPC. Artigo 1012, caput do CPC, vai tratar do recurso de apelação. E o caput do artigo 1012 do CPC tem uma redação bem curtinha. Diz o seguinte: a apelação tem efeito suspensivo. Ou seja, o caput do artigo 1012 do CPC concede à apelação efeito suspensivo ob legis. Anderson, eu preciso protocolar a apelação para que ela gere efeito suspensivo ob legis? Não. O simples fato de haver previsão legal do recurso de apelação já gera o efeito suspensivo automaticamente. Isso significa dizer o seguinte: se eu tenho uma sentença que me condena a pagar a Lívia, uma sentença me condenou a pagar a Lívia uma dívida de 10 mil reais. Então, Lívia ajuizou contra mim uma ação de cobrança de uma dívida de 10 mil contos, e o pedido dela foi julgado procedente por sentença. Eu, o réu, fui condenado a pagar a Lívia, a autora, 10 mil reais de uma dívida. Eu tenho aí uma sentença que tende a produzir uma eficácia condenatória. A qualquer momento, eu posso ser forçado a pagar esses 10 mil reais à Lívia. Inicialmente, eu vou ser intimado para pagar voluntariamente. E se eu não pagar voluntariamente, além de esse débito ser acrescido de uma multa de 10%, o Poder Judiciário vai poder invadir meu patrimônio de maneira forçada para pegar os 10 mil reais, que eu obviamente não tenho, para pagar a Lívia. Tá? É o que a gente chama de cumprimento de sentença. Vocês
vão estudar isso semestre que vem, provavelmente com o professor Tiago Tavares. Beleza. Mas eu tenho aí uma sentença com eficácia condenatória. O simples fato de haver na lei a previsão legal do recurso de apelação para ele impugnar essa sentença, e o simples fato de o artigo 1012 do caput do CPC dizer que essa apelação tem efeito suspensivo, já fazem com que, mesmo que eu não interponha o recurso de apelação, a eficácia condenatória da sentença fica suspensa. Suspensa por pelo menos quanto tempo? Quem me diz? Se eu não apelar. Fui intimado da sentença, disse que não vou apelar, não. A eficácia dessa sentença está suspensa por pelo menos quanto tempo? 15 dias úteis. Porque esse é o prazo para a apelação. Então, enquanto houver possibilidade de apelar, e essa possibilidade de apelar existe durante os 15 dias úteis do prazo recursal, a eficácia condenatória da sentença está suspensa. Nesses 15 dias úteis, pelo menos, não poderá Lívia requerer ao Poder Judiciário que o Judiciário me force a cumprir a sentença condenatória, porque ela está com sua eficácia suspensa, em razão da simples previsão legal de apelação com efeito suspensivo. Eu nem apelei, mas pelo menos durante 15 dias úteis, a eficácia dessa sentença estará suspensa. Depois dos 15 dias úteis, ela transita em julgado. Aí tudo bem, ela não é mais recorrível, porque ela transitou em julgado, fez coisa julgada material, e aí sim ela vai produzir todos os seus efeitos, tá? Mas o que é que eu estou querendo que vocês observem aqui? Quando a lei prevê efeito suspensivo para o recurso, não é a interposição do recurso que gerará essa suspensão da eficácia da decisão. É a simples previsão legal. Então, por mais que você não recorra, a decisão vai ficar com sua eficácia suspensa, ao menos durante o prazo recursal. Ao menos durante o prazo recursal. Claro, se eu apelar, aí essa suspensão da eficácia da sentença se prolonga até o julgamento do recurso, tá? Mas se eu não apelar, não recorrer, já tem efeito suspensivo. Porque esse efeito suspensivo não decorre da interposição do recurso. Esse efeito suspensivo decorre da simples previsão legal de recurso para combater a decisão judicial, quando a lei expressamente disser que o recurso tem efeito suspensivo, que o recurso previsto em lei tem o poder de suspender a eficácia da decisão judicial. Anderson, mas essa não é a regra, né, bebê? É verdade. O 995 caput diz que, em regra, os recursos não têm esse efeito suspensivo. Em regra, os recursos não suspendem a eficácia da decisão judicial. E se o meu recurso, Anderson, seguir a regra do 995 caput, se ele não for dotado de efeito suspensivo hoc legis, se a lei não deu ao recurso o poder de suspender a eficácia da decisão judicial, ainda assim, eu tenho um jeitinho de conseguir suspender a eficácia dessa decisão, porque eu não quero cumpri-la agora. E nem quero ser forçado a cumpri-la agora. Eu quero ganhar mais tempo, eu quero aguardar o julgamento do recurso. Até porque eu estou vislumbrando uma alta probabilidade de eu ser vencedor no recurso. Uma alta probabilidade de o meu recurso, ao ser julgado, ser provido. Uma alta probabilidade de aquela decisão judicial que o meu adversário já quer que seja cumprida, de ela ser reformada, de ela ser anulada, e de, portanto, eu não ter mais aquela obrigação a cumprir. Tem um jeito de eu obter esse efeito suspensivo quando a lei não deu o efeito suspensivo automático? Tem. Requeira. Requeira ao relator. Aqui, pessoal,
o efeito suspensivo ópio licis por decisão judicial dependerá de requerimento do recorrente e deferimento pelo relator do recurso. Requerimento pelo recorrente, deferimento pelo relator do recurso. Ok? E para que o relator do recurso possa deferir efeito suspensivo ópio licis excepcional para o recurso, dois são os requisitos necessários. Dois são os requisitos que devem ser observados para que o recorrente obtenha do relator do recurso efeito suspensivo por decisão judicial. E que requisitos são esses? Eles estão no parágrafo único do artigo 995 do CPC, que diz o seguinte: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Decisão do relator. Se, olha aqui os requisitos, da imediata produção de efeitos da decisão judicial, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Eu tenho que demonstrar ao relator que ele tem que suspender a eficácia dessa decisão agora. Eu tenho que demonstrar ao relator que se essa decisão judicial tiver de ser cumprida imediatamente, eu vou sofrer um dano de grave, de difícil reparação. E mais, além da demonstração de que o imediato cumprimento da decisão gera esse dano de grave ou de difícil reparação para o recorrente, eu tenho que demonstrar a probabilidade de provimento do meu recurso, a probabilidade de eu ter razão naquilo que eu alego no recurso, a probabilidade de a decisão judicial realmente estar viciada, errada. Pessoal, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A gente costuma usar um termo em latim para isso, que vocês já viram. Periculum in mora. Isso é periculum in mora. Ei, julgador, suspenda agora a eficácia dessa decisão. Porque se eu tiver que aguardar o julgamento do recurso para que essa decisão seja reformada, anulada, essa demora no julgamento do recurso vai me gerar um perigo, um dano irreparável de difícil reparação. Periculum in mora. E qual é o outro requisito? Probabilidade de provimento do recurso. Também usamos um termo latim para isso. Qual é? Fumus boni iuris. Viram tutela provisória? Não? Então é isso. Deu erro, tá? Pessoal, isso aqui nada mais é do que uma tutela provisória de urgência na fase recursal. Tutela provisória de urgência requer sempre dois requisitos concomitantes. O primeiro deles, usando a expressão em latim, é o fumus boni iuris. Fumus boni iuris. E o segundo, concomitante, tá? Tem que estar presentes juntos. É o periculum in mora.
Traduzindo do latim para o português, fumaça do bom direito. Probabilidade do direito que eu alego ser bom. Probabilidade de eu ter razão naquilo que alego. Se nós estamos falando aqui de recurso, probabilidade de o recorrente ter razão naquilo que ele alega no recurso. Tá? Que periculum inmora. Perigo da demora. Perigo da demora. Ora, se há uma alta probabilidade de a decisão judicial ser anulada, de a decisão judicial ser reformada, porque as minhas razões recursais tendem a prevalecer, há uma alta probabilidade disso acontecer. Por que eu tenho que esperar o julgamento do recurso, que só vai acontecer daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos? Durante esse intervalo de tempo, eu vou ficar sofrendo prejuízo? Então, uma vez que eu demonstro esses dois requisitos concomitantemente, é possível que o relator do meu recurso defira em meu favor, excepcionalmente, efeito suspensivo. Tá? É como se o relator dissesse: Andinho, como tem uma grande probabilidade de tu ter razão aqui, eu ainda não estou julgando teu recurso, tá? Mas estou vendo aqui que há uma probabilidade de tu sair vencedor aqui desse recurso, boy. E como o imediato cumprimento dessa decisão judicial vai te causar um prejuízo da porra, meu irmão, vou fazer o seguinte por tu. Já que tu pediu, eu vou suspender a eficácia da decisão por enquanto. Enquanto esse recurso está tramitando aqui no tribunal, a decisão judicial está com seus efeitos suspensos, mas por força de decisão judicial. Tá? Tutela provisória, por quê? Porque ela vai durar até o julgamento do recurso, né? Quando o julgamento do recurso for feito, aí se torna definitivo. Mas, por enquanto, ela é provisória. É enquanto o recurso está em tramitação. De urgência, porque eu preciso dessa decisão agora, imediato, para ontem. Tanto que eu estou alegando periculum inmora. Todas as vezes em que tiver o chamado risco da demora, perigo da demora, risco de dano irreparável, de difícil reparação, eu estou diante de tutelas de urgência. Tá? A tutela de urgência, a tutela provisória de urgência, ela exige os dois requisitos, tá? Eu também tenho, não é o caso aqui, mas já que vocês não viram tutela provisória, eu também tenho uma outra tutela provisória, chamada de tutela provisória de evidência. Tutela provisória de evidência. A tutela provisória de evidência, eu só preciso evidenciar que o meu direito é bom. Ou seja, a tutela provisória de evidência só exige periculum inmora, só exige fumus moniuris, não exige periculum inmora. Tá? A de urgência exige os dois. A de evidência só um. Porque não é situação de urgência, não é situação de perigo, não é situação de risco. Eu só preciso evidenciar o meu bom direito. Tá? São as duas espécies de tutela provisória, os dois grupos de tutela provisória, a de urgência e a de evidência. No nosso caso aqui, do 995, parágrafo único do CPC, a tutela provisória é de urgência, porque o próprio legislador falou em risco de dano de grave, difícil ou impossível reparação. Perigo inmora. Então é urgência. Tá? Mas nem toda tutela provisória requer urgência, nem toda tutela provisória requer periculum inmora. Tá? Beleza? Show de bola? Vocês viram, por exemplo, pronto, vou dar um exemplo aqui. Situação em que o autor formula dois pedidos na inicial. O réu na contestação só impugna um. O que é que o juiz faz com relação ao segundo pedido? Ele promove julgamento antecipado parcial do mérito, né? Parte do mérito, são dois pedidos.
Um foi impugnado, então a gente vai ter instrução processual quanto a esse pedido 1, que foi impugnado pelo réu na contestação. Quanto ao pedido 2, o réu não impugnou. O que é que o juiz faz? De imediato ele já julga. Ele julga esse pedido 2 e segue o processo em relação ao pedido 1, que é o pedido impugnado. Galera, isso aqui é tutela provisória de evidência. Para o juiz julgar esse pedido 2, que não foi impugnado pelo réu, ele não precisa de perito cum memora. Ele só precisa evidenciar que o autor tem o direito. E quer maior evidência que o autor tem o direito do que o fato de o réu não ter sequer impugnado? Né? O réu ter tacitamente reconhecido o direito em favor do autor. Então, quando vocês viram, creio que tenham visto, julgamento antecipado parcial do mérito, aquilo é uma tutela provisória de evidência. Tá? Tutela provisória de evidência, que vai se tornar definitiva se não houver recurso em face da decisão. Não houve recurso em face da decisão, ela se torna definitiva, deixa de ser provisória. Tá? Beleza? Outra, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa. Então, alguém está respondendo uma ação de improbidade administrativa, sendo acusado de ter causado um dano ao erário, um prejuízo à fazenda pública, um prejuízo aos cofres públicos, tá? A lei de improbidade administrativa, que é a lei 8429 de 92, a lei de improbidade administrativa, ela diz o seguinte: se alguém está sendo acusado de improbidade administrativa causadora de dano ao erário, porque nem toda improbidade administrativa causa dano ao erário, causa prejuízo aos cofres públicos, tá? Eu tenho improbidades administrativas que apenas ofendem princípios da administração pública e tem improbidades administrativas, essas mais graves, que além de ofender princípios, elas causam dano, prejuízo, né? Desvio de dinheiro do erário público. E aí, se essa pessoa está sendo acusada de causar improbidade administrativa causadora de dano ao erário, essa pessoa, se for condenada por improbidade administrativa, ela terá que ressarcir esse prejuízo ao erário. Nós podemos, no início da ação de improbidade, obter do Poder Judiciário o bloqueio de bens desse réu para garantir que no futuro, se ele for condenado, quando a sentença condenatória começar a produzir seus efeitos, pelo menos os bens estão garantidos para ressarcir o erário. Para evitar que no curso dessa ação de improbidade, o cara dilapide o patrimônio, se desfaça do patrimônio, venha a ser condenado a ressarcir ao erário e não tenha patrimônio para pagar. Então, a gente pode obter indisponibilidade de bens liminarmente, no início do processo, no limiar do processo. Essa indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa em que se imputa um dano ao erário é uma tutela provisória de evidência. Não precisamos demonstrar que há o risco de dilapidação patrimonial. Não precisamos demonstrar que o réu da ação de improbidade já está se desfazendo do patrimônio. Eu não preciso do perito cum memora. Eu só preciso do fumus boni iuris. Eu só preciso demonstrar a probabilidade de ter havido um ato de improbidade administrativa, a probabilidade desse ato de improbidade ter causado dano ao erário e a probabilidade de o réu ser o responsável por esse ato. Só isso. Probabilidade do direito. Tutela provisória de evidência. Tá? Fechado o parêntese da tutela provisória com vocês, é interessante que vocês peguem aí um livro de doutrina para dar uma estudada, tá?
em tutela provisória. Embora não tenham visto na sala de aula, é bom dar uma estudada, por quê? Porque é algo que vocês vão utilizar muito na vida profissional. Hoje ninguém ajuiza uma ação sem pedir uma tutela provisória nela, tá? E vão precisar muito, sobretudo, para fazer o exame da OAB, né? Vocês, praticamente todos os alunos fazem, né? Mesmo que não vão seguir carreira na advocacia, mas a galera faz o exame de ordem. E praticamente um exame de ordem sim, outro não, tem questão de tutela provisória, tá? Então é importante aí. Show de bola, galera? Pois bem, vamos ver aqui, voltando ao efeito suspensivo, como se dá os efeitos suspensivos nos nossos recursos. Esse quadro que aparece aí para vocês em casa, para a galera aqui também, tá? Tem as espécies recursais reguladas no artigo 994 do CPC. Aqui eu só coloquei, pessoal, os recursos do CPC. Mas a gente sabe que no processo civil, nem todo recurso está no CPC. Pode ter recurso em outras leis, né? Desde que sejam leis federais, claro. Beleza? É o caso, por exemplo, do recurso inominado contra a sentença do juizado especial. O recurso inominado contra a sentença do juizado especial, ele é um recurso que não está previsto no Código de Processo Civil. Ele está previsto na Lei Federal 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Tá? Mas aqui eu peguei a listinha lá, o rol do artigo 994 do Código de Processo Civil. Na segunda coluna, nós estamos mencionando se o recurso já é dotado por força de lei de efeito suspensivo ou, em não sendo dotado de efeito suspensivo op legis, se é possível obtê-lo desde que por decisão judicial. Todas as vezes que não tiver efeito suspensivo op legis, eu posso obter efeito suspensivo óbvio disso. Isso não significa dizer que eu vou requerer e que necessariamente eu vou obter, porque eu tenho que preencher requisitos para que o relator defira meu pedido de efeito suspensivo. Pessoal, dos recursos regulados no Código de Processo Civil, só o recurso de apelação tem efeito suspensivo op legis. Então, o único dispositivo do CPC em que você vai ver o Código de Processo Civil dizendo esse recurso tem efeito suspensivo porque eu, legislador, quero dar efeito suspensivo a ele. O único dispositivo que vocês vão ver isso é o artigo 1012 do caput. A empresa vai se abaixar, passa aqui na Câmara, dê um alô para os colegas, tá? É o 1012 caput. Os outros não têm. Os outros recursos seguem a regra do sistema recursal processual civil. Qual é a regra? Não ter efeito suspensivo op legis. Se você quiser efeito suspensivo, requeira ao relator e demonstre os requisitos da tutela provisória de urgência para que o relator defira seu pedido. Tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para duas espécies recursais aqui. Os embargos de declaração e o que está posto no artigo 1026 do Código de Processo Civil e o recurso ordinário, que está aqui com asteriscos no nosso quadro. Tá? Esses dois recursos merecem uma atenção especial e eu falo deles no slide seguinte. Passar aqui para vocês. Alguém chamou aí em casa? Fui eu, professor. Posso falar? Pode, fala. Bom dia. Professor, no caso, por que apenas a apelação é o único que tem efeito suspensivo? Tem alguma razão ou é só porque o legislador quis? Vamos lá. Primeiro, quem está falando aí que a gente não está vendo aqui? José Eduardo. Oi, José. Primeiro, Zé, bom dia para você também.
Zé Eduardo, primeiro, opção legislativa. Tanto é opção legislativa que o CPC de 1973, ele previa o contrário. Ele dizia que, em regra, os recursos têm efeito suspensivo. Somente dos recursos que eram regulados no CPC de 73, só 3 não tinham efeito suspensivo op legis. Só 3 não tinham, 3 não, 4, né? 4 não tinham efeito suspensivo op legis. Agravo de instrumento, agravo retido, esse não existe mais agora no novo CPC, que eram recursos de agravo contra decisões interlocutórias. Então, as decisões interlocutórias, elas necessariamente eram cumpridas de imediato, porque os recursos contra ela não tinham efeito suspensivo. Continua não tendo. Recurso especial e recurso extraordinário. No CPC de 73, o legislador dizia que apenas 4 espécies recursais não eram dotadas de efeito suspensivo op legis. Os agravos de instrumento e retido contra decisões interlocutórias de juiz de primeiro grau, o recurso especial para o STJ, o recurso extraordinário para o STF. Todas as outras espécies recursais do CPC anterior, Eduardo, tinham efeito suspensivo op legis. Apelação tinha, recurso ordinário tinha, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, agravo interno, todos eram dotados de efeito suspensivo op legis. Com o CPC de 2015, o legislador mudou a opção. E ele disse que a regra agora não é mais a concessão de efeito suspensivo op legis. A regra agora no novo CPC é a ausência de efeito suspensivo op legis. Um ou outro, aqui e acolá, é que eu vou conceder efeito suspensivo op legis. E vou conceder efeito suspensivo op legis naqueles recursos em que haja a possibilidade de parar, de cessar o cumprimento da decisão judicial de imediato. Foi isso que ele fez na apelação. Ele vislumbra que, quando o recurso cabível para combater a sentença é a apelação, há a possibilidade de nós suspendermos o cumprimento da sentença sem causar maiores prejuízos a ninguém. Deixa o cumprimento da sentença suspenso, é melhor. Aguarda o julgamento dessa apelação. Depois, se for o caso, a gente dá cumprimento à sentença. Mas deixa, pelo menos durante a apelação, a sentença sem produzir efeitos. Mas se você for lá no Código de Processo Civil, Eduardo, galera de casa, galera que está aqui presente. Se vocês forem lá no CPC, o caput de 2012 diz que a apelação não tem efeito suspensivo. Mas o parágrafo 1º do 2012, ele vai dizer o seguinte: entretanto, produzirá efeito imediatamente a sentença que for objeto de apelação nos seguintes casos. O parágrafo 1º do 2012, ele vai trazer situações em que a apelação não terá efeito suspensivo op legis. Ele vai trazer no 1012, parágrafo 1º, situações em que, ainda que apelável, a sentença tem que ser cumprida de imediato. Quer ver? Um dos incisos lá do 1012, parágrafo 1º, fala da sentença que condena a pagar alimentos. Sentença que condenou a pagar pensão alimentícia. Meu povo, se eu tiver de esperar o trânsito em julgado dessa sentença para que ela produza seus efeitos,
Júnior, o alimentando, morreu. Morreu de fome. 1012, tá? Então, sentença que condena a pagar alimentos tem que ser cumprida de imediato. Tem que ser cumprida de imediato. E por essa razão, a apelação contra ela não será notada de efeito suspensivo op legis. Aquele que foi condenado e que está apelando da sentença que lhe condenou a pagar alimentos, se quiser suspender os efeitos da sentença condenatória, que requeira ao relator efeito suspensivo op iudices e demonstre os requisitos para tanto. Outro exemplo. Sentença que concede, confirma ou revoga tutela provisória de urgência. Se o juiz, em uma sentença, concedeu uma tutela provisória de urgência, tem-se urgência no cumprimento daquilo. Se a gente tem urgência no cumprimento daquilo, eu não posso aguardar que essa sentença transite em julgado. Eu tenho que dar cumprimento àquilo imediatamente, porque é urgente. Então, a apelação contra a sentença que concede, que confirma ou que revoga tutela provisória é cumprida imediatamente, porque a apelação não tem efeito suspensivo op legis. Ah, mas eu não quero cumprir de imediato. Apele e requeira ao relator da apelação efeito suspensivo op iudices, demonstrando a ele os dois requisitos para obter esse efeito suspensivo. Então, Zé Eduardo, mera opção do legislador. Mas quando o legislador faz essas opções, ele leva em consideração o seguinte: em regra, decisão judicial é para ser cumprida, mas haverá situações em que a gente vai poder suspender o cumprimento dela e poderemos aguardar o julgamento do recurso para só depois dar cumprimento à decisão judicial. Aí o legislador concede efeito suspensivo. Mas houve uma guinada aí do CPC de 73 para o de 2015. O de 73 previa como regra a existência de efeito suspensivo op legis. O CPC de 2015 prevê o contrário. Prevê como regra, no caput do seu artigo 995, a inexistência de efeito suspensivo op legis. Beleza, Zé Eduardo? Beleza, professor. Obrigado. Valeu. Mas eu falava para vocês que eu queria chamar a atenção do efeito suspensivo em dois recursos aqui. O efeito suspensivo no recurso ordinário, ou recurso ordinário constitucional, está aí como ROC, né? ROC, recurso ordinário constitucional, é o mesmo que recurso ordinário. E o efeito suspensivo nos embargos de declaração. Efeito suspensivo no recurso ordinário e efeito suspensivo nos embargos de declaração. Tá? Pessoal, quando é que cabe recurso ordinário constitucional? Quando é que cabe recurso ordinário constitucional? Vou aqui fazer a exposição do cabimento de recurso ordinário bem sucinta, tá? Quando a gente for ver recurso ordinário, aí a gente vê as nuances disso aqui. Mas, basicamente, recurso ordinário constitucional é um recurso cabível ou ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ. Ou eu vou interpor o recurso ordinário constitucional para ser julgado pelo Supremo, ou eu vou interpor o recurso ordinário constitucional para ser julgado pelo STJ, tá? Recurso ordinário constitucional ao STJ cabe contra acórdão de tribunal superior. Acórdão de tribunal superior, tá? Anderson, quais são os tribunais superiores? Vou botar aqui nesse cantinho. Quais são esses tribunais superiores aqui? STJ,
TST, TSE e STM, tá? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, tá? Esses são os tribunais superiores, beleza? Aí haverá algumas nuances, não é em todo acórdão desses tribunais superiores que vai caber recurso ordinário para o STF, tá? Mas sempre quando couber recurso ordinário para o STF, o ato judicial impugnado é um acórdão de um tribunal superior, tá? Depois a gente vai ver mais à frente em que hipóteses esses acórdãos desses tribunais superiores podem permitir recurso ordinário para o STF, tá? Já no recurso ordinário para o STJ, meu povo, ele vai caber de acórdão de TJ ou de TRF, acórdão proferido por um dos 27 tribunais de justiça ou por um dos 5 tribunais regionais federais, ou eu posso ter também o cabimento de recurso ordinário constitucional ao STJ contra sentença que julga causa internacional. Sentença que julga causa internacional. E Anderson, que diabo é causa internacional? Tá? Causa internacional, pessoal, é aquele processo em que, em um polo da relação processual, de um lado, eu vou ter município brasileiro ou pessoa residente domiciliada no Brasil. Em um polo da relação processual, estará um município brasileiro, o Brasil tem 5.700 municípios, ou uma pessoa residente ou domiciliada do Brasil. Precisa essa pessoa ser brasileira? Não. Pode ser estrangeira. Só basta que seja residente ou domiciliada no Brasil. No outro polo da relação processual, eu vou ter Estado estrangeiro, um outro país, ou um organismo internacional. Que organismo internacional? Aqueles que vocês simulam da Unicim, tá? Então, se eu quiser uma ação de vitória contra a OEA, Organização dos Estados Americanos. Vitória é pessoa residente e também domiciliada no Brasil. E a OEA é um organismo internacional. Isso é uma causa internacional. Se eu quiser uma ação de Maria Clara contra a República da França. Maria Clara é pessoa residente e domiciliada no Brasil e está litigando contra o Estado estrangeiro. A República da França é uma causa internacional. Se tiver uma ação, Anderson, do município de Viçosa, no interior do estado do Rio Grande do Norte, contra a República Popular da China. Olha aí a importância de Viçosa, né? Vai brigar com a China. Porra, pode, tá? Município de Viçosa contra a República Popular da China. Município brasileiro contra Estado estrangeiro. É organismo internacional. Município de Bodó, né? Contra a OIT, Organização Internacional do Trabalho, tá? Município brasileiro contra organismo internacional. São todas causas internacionais, tá? As causas internacionais, a causa internacional,
a competência originária, ou seja, o primeiro grau de jurisdição na causa internacional, será de uma vara federal. Vara federal. Então, todas essas ações que eu mencionei aqui, hipoteticamente para vocês, elas serão ajuizadas em primeiro grau, originariamente, numa vara federal. Portanto, quem vai proferir sentença julgando essa causa internacional vai ser um juiz federal, um juiz de uma vara federal. Porém, meus amigos, o desavisado, que não é o caso de vocês, já estão avisados desde já, vai dizer o seguinte: se perguntarem qual é o recurso cabível e para qual órgão do Poder Judiciário cabe o recurso contra sentença que julga a causa internacional. Aí o cara diz, a causa internacional, ela é julgada em primeiro grau, numa vara federal, e, portanto, a sentença proferida desse processo comporta apelação em 15 dias para o Tribunal Regional Federal. Erro. Eis uma situação em que a sentença não é apelável. Em regra, sentença comporta apelação, sim. Mas aqui é uma exceção. A sentença proferida por um juiz federal, julgando a causa internacional, não comporta apelação em 15 dias para o TRF. Mas sim, recurso ordinário em 15 dias também para o STJ. Sai da vara federal direto para o STJ. Não para no TRF. Não para no Tribunal Regional Federal. Vocês vão me convir que nessa hipótese aqui, o recurso ordinário constitucional tem uma cara de apelação da porra, não é? Se não fosse essa previsão aqui de recurso ordinário constitucional na própria Constituição Federal, o recurso cabível seria apelação, que é uma sentença. Então, aqui nessa hipótese, o recurso ordinário constitucional faz às vezes de uma apelação. Assemelha-se a uma apelação. Toma o lugar que seria da apelação. Se a apelação, em regra, tem efeito suspensivo op legis, está lá no 1012 caput, o recurso ordinário constitucional, quando interposto contra sentença que julga a causa internacional, também vai ter efeito suspensivo op legis. Tá? Então, se a gente analisar o efeito suspensivo do ROC aqui, tá? Quando for ROC contra sentença, efeito suspensivo op legis. Porque faz às vezes de apelação e, portanto, eu aplico aqui o 1012 caput. Beleza? Por analogia. Quando for recurso ordinário contra acórdão, aí o efeito suspensivo só pode ser op iudices. Porque aqui eu aplico o artigo 995 caput do CPC, que prevê que, em regra, o recurso não tem efeito suspensivo. Então, essa é a observação que eu quero fazer para vocês. Que o recurso ordinário pode ou não ter efeito suspensivo op legis. Quando é que ele tem efeito suspensivo op legis? Quando ele fizer, às vezes, de uma apelação. E quando é que ele faz, às vezes, de apelação? É só numa das hipóteses de cabimento. Quando ele é interposto contra sentença de juiz federal que julgou causa internacional. Tá? Nas outras hipóteses, ele é interposto para combater acórdão. E aí ele não tem efeito suspensivo op legis. Tranquilidade quanto ao efeito suspensivo do ROC? Fala. Sempre que o ROC, né,
Sempre que o ROC for interposto de sentença que julga a causa internacional, ele já vai da vara federal, porque o processo está lá, né? Direto para o STJ. Se fosse apelação o recurso contra essa sentença, aí a apelação seria de competência do TRF, né? Sentença de vara federal, apelação do TRF. Sentença de vara da Justiça Estadual, apelação do TJ. Essa é a regra, inclusive. Mas aqui eu tenho uma exceção. É sentença de vara federal, mas não comporta apelação para o TRF. Comporta recurso ordinário para o STJ. Lá para cima. Não sei se tu supõe suspeição no órgão brasileiro, não há, tá? Não há problemas quanto a isso. A jurisdição brasileira, tá? Mas a pergunta aqui do nosso amigo é interessante. O nome é Daniel. Daniel pergunta: isso não é meio estranho, não? A justiça brasileira julgar um organismo internacional ou julgar um Estado estrangeiro soberano, né? Estrangeiro? Não. Porque aí é uma questão de soberania brasileira. O Brasil diz: eu vou julgar aqui. Se o Estado estrangeiro vai dar cumprimento a essa sentença brasileira, a conversa é outra. Entendeu? Se essa sentença que foi proferida aqui tiver que ser executada lá na França, lá na Rússia, lá na China, lá na Nicarágua, cada país vai definir se cumpre ou não sentenças estrangeiras. Cada país define isso. Tanto que nós aqui definimos. Em regra, o Brasil dá cumprimento a sentenças estrangeiras no território nacional. Mas há situações em que o Brasil diz: aqui eu vou afirmar minha soberania e eu não cumpro sentenças estrangeiras nessa matéria. Por exemplo, inventário de bens de alguém que faleceu. Alguém faleceu, deixou bens. Alguns desses bens estão no Brasil. O Brasil só dá cumprimento à partilha dos bens situados no Brasil, deixados pelo falecido, se essa partilha for feita pela justiça brasileira. A justiça francesa partilhou os bens que estavam na França, partilhou os bens que estavam no Brasil. Mandou essa sentença para cá. O Brasil vai dizer: linda sentença, perfeita, parabéns. Mas eu não vou dar cumprimento a ela quanto aos bens que estão situados no Brasil, porque eu só aceito partilha dos bens que estão aqui se a decisão for da justiça brasileira. Soberania nacional. Soberania nacional. Tá? Então não há, Daniel, nenhum empecilho que o Brasil julgue. Nós podemos ter uma dificuldade do eventual cumprimento dessa decisão, se isso tiver de ser feito no território estrangeiro, porque aí cada país vai, conforme a sua legislação, dizer se aceita ou não dar cumprimento a esse tipo de sentença. Se aceitar, pode, cumpre lá. Se não aceitar, nós vamos eventualmente ter que solicitar por via diplomática o eventual cumprimento, e não sendo possível nem pela via diplomática, não se cumpre, né? Proferiu-se uma decisão judicial que vai ser inexequível. Ok? Nada. E a outra observação aqui, pessoal, é o efeito suspensivo do recurso de embargos de declaração. Efeito suspensivo do recurso de embargos de declaração. O artigo 1026 caput, artigo 1026 caput do CPC, ele diz que o recurso de embargos de declaração não é dotado de efeito suspensivo. Recurso de embargos de declaração não é dotado de efeito suspensivo. Precisava dizer isso? Não. Porque, na verdade, se a regra é o recurso não ser dotado de efeito suspensivo, isso já está no caput do artigo 995 do CPC, eu só precisaria dizer expressamente quando o legislador quisesse conceder efeito suspensivo ao legis. A concessão de efeito suspensivo ao legis é que tem que estar expressa.
Mas a não concessão de efeito suspensivo, o 995 caput já é suficiente. O 1026 caput do CPC, na sua parte inicial, que na verdade ele fala de dois efeitos, tá? Ele trata de efeito suspensivo e trata de efeito interruptivo. A parte inicial da redação do artigo 1026, o legislador choveu no molhado, porque disse o que ele já tinha dito do 995 caput do Código de Processo Civil. Mas, na verdade, vamos entender aqui esse efeito suspensivo nos embargos de declaração, ou a ausência desse efeito suspensivo no embargo de declaração. Essa redação inicial do caput do artigo 1026 é duplamente desnecessária. Duplamente desnecessária. Primeiro, porque a ausência de efeito suspensivo já é a regra geral. Não precisa ficar repetindo isso ao longo do código. Segundo, embargos de declaração ou são o mesmo que nada quando se trata de efeito suspensivo. Já ouviu? Nada. Não é o recurso de embargo de declaração que vai definir se a decisão judicial será ou não suspensa. Os embargos de declaração não têm nenhuma influência quanto a efeito suspensivo ou não de um recurso. Sabe quem é que vai me dizer? Sabe quem é que vai definir se aquela decisão, objeto de embargos de declaração, terá ou não sua eficácia suspensa? Não é o recurso de embargo de declaração. É o outro recurso cabível contra aquela decisão. O outro recurso cabível contra aquela decisão. Quer ver? Pessoal, eu tive uma sentença, tá? Sentença. E essa sentença é uma sentença condenatória em obrigação de pagar quantia. Ok? Sentença que condenou a pagar quantia. Recurso cabível para combater essa sentença. Qual é a regra? O recurso cabível para combater essa sentença? A regra. Sem jeito de ser feliz, vai. A apelação. Muito bem, a apelação. A apelação. E o caput do artigo 1012 diz que essa apelação tem efeito suspensivo ope legis. O caput do artigo 1012 diz o seguinte: o simples fato de haver previsão legal de apelação para você combater essa sentença condenatória já faz com que ela fique com seus efeitos suspensos. A simples previsão legal da apelação está lá no 1012 caput. Mas e se eu entender, Lívia, que essa sentença tem uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou um erro material ou de cálculo, eu também poderei opor contra ela embargos de declaração. Embargos de declaração. Cujo caput do artigo 1026 diz que não tem efeito suspensivo. Aí o espertinho vai dizer o seguinte: como eu pus embargo de declaração, bebê, e os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, tem que cumprir a sentença condenatória de imediato. Não.
Sabe o que você faz com esse efeito suspensivo, ou com essa ausência de efeito suspensivo, com essa parte inicial da relação do artigo 1026 do Código de Processo Civil? Manda a merda. Para não dizer que é pior. Por quê? Porque quem vai definir se essa sentença ficará ou não com sua eficácia suspensa não vai ser o recurso de embargo de declaração. Ele não tem influência nisso. Quem vai definir é a outra espécie recursal cabível. Eu vou olhar para essa apelação. E se essa apelação me diz que a eficácia da sentença está suspensa, a eficácia da sentença está suspensa, mesmo que ela seja objeto de embargo de declaração. Porque senão seria muito fácil, né? Se eu quisesse o cumprimento imediato dessa sentença, eu poria embaixo de declaração. Ah, agora vai ter que cumprir. Não. Quem vai me dar essa resposta nunca vai ser o recurso de embaixo de declaração. Vai ser o outro recurso cabível. Eu tenho uma decisão interlocutória. Comporta agravo de instrumento, mas se eu entender que houve omissão, obscuridade, contradição, erro material e cálculo, também cabe embaixo de declaração. Beleza. Opus embargos de declaração. A decisão interlocutória está com sua eficácia suspensa ou ela tem que ser cumprida de imediato? Não são os embargos de declaração que me darão essa resposta. Eu vou olhar para onde? Para o agravo do instrumento. Não tem nenhum dispositivo legal dizendo que agravo do instrumento tem efeito suspensivo op legis. Se não tem nenhum dispositivo legal dizendo que agravo do instrumento tem efeito suspensivo op legis, o que é que ocorre com o agravo do instrumento? Não é dotado de efeito suspensivo op legis, por força da regra geral do artigo 995, caput do CPC. Moral da história, aquela decisão interlocutória embargada ou agravada tem que ser cumprida de imediato. Por quê? Porque o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo op legis. Quer suspender a eficácia da decisão interlocutória? Requeira do recurso um eventual efeito suspensivo op iudicis. O que é que eu quero que vocês vislumbrem? Não é o recurso de embargo de declaração que vai influenciar ou não em efeito suspensivo da decisão embargada. Não é ele. Você tem que olhar para a outra espécie recursal em tese cabível contra aquela mesma decisão judicial. Veja se ela tem efeito suspensivo op legis. Se ela tiver, mesmo que a decisão judicial seja embargada, a suspensão ocorrerá. A eficácia suspensiva está lá, truando, por força do outro recurso, não por força dos embargos de declaração. Tranquilidade, jovens? Dúvidas aqui? Pessoal, e aí nós temos no material de aula alguns enunciados do FPPC tratando disso que eu falei para vocês aqui a respeito do efeito suspensivo. Galera de casa, dúvidas aí, galera de casa? Hein? Não, professor. Não, tá beleza. Tranquilo? Então, forte abraço a todos vocês. Quarta-feira a gente se reencontra. Beijo no coração. Tchauzinho, segunda.